Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Posicionar. E hoje a nossa convidada ilustre é nada mais, nada menos que Dani Stefanello. Obrigada, Dani, por ter aceito esse convite. Obrigada a você, Jenner, pelo convite. Me senti muito honrada, principalmente quando você falou do que a gente ia conversar hoje, do Sim, propósito desse programa que você está fazendo sim. com tanto amor e tanto carinho, que é super possível a gente ver. Obrigada, foi um convite assim que eu recebi com muito carinho mesmo. Ai, que coisa linda. E eu já quero começar perguntando. Fala um pouco pra gente quem é Dani. Uau! Olha, Jenner, Dani é uma mulher que busca todos os dias se tornar a mulher que Jesus me fez para ser. Amém, amém. E aí uma coisa que eu aprendi com ele foi a me apresentar a partir de quem ele diz que eu sou, né? E ele diz que eu sou uma mulher forte, ele diz que eu sou uma mulher posicionada, ele diz que eu sou uma mãe apaixonada, ele diz que eu sou uma filha amada, né? Ele diz que eu sou uma esposa atenciosa, que deseja trazer para casa, né? A presença dele cada vez mais, né? Essa é Dani, Coisa realmente uma linda. mulher que é apaixonada por Jesus e tem buscado caminhar, né, debaixo dessa palavra. Quem ele diz Amém. que eu sou é o que eu persigo todos os dias. Amém, amém. E é uma honra ter você aqui conosco, tá? Pra gente estar batendo esse papo incrível. E deixa eu já deixar claro aqui pra vocês que não combinamos o É look. verdade. Nós não combinamos. Isso aqui é conexão do céu. O Senhor que faz essas conexões, gente. Não estamos simplesmente com a mesma cor, mas o mesmo tom. Tom, E Dani, exatamente. eu vou conversar um pouco sobre vocês, sobre a história de Dani. Eu quero que vocês conheçam essa mulher intimamente e se inspirem com a história dela, com os ensinamentos que ela vai trazer pra gente. Dani, conta um pouco dessa história de Dani lá de trás, trazendo pra cá, falando da área pessoal, profissional. Conta um pouco pra gente. Uau, então. Falando como essa dessa Dani antiga aí, nessa Dani lá de trás, Dani, eu sempre fui uma pessoa, Jenner, muito decidida, assim, sabe? Muito é, buscando sempre aquilo ali que eu queria, só que sempre do meu ponto de vista, sempre do que eu achava bom. E assim eu vivi muitos anos. Então, adolescência, casei ainda com essa perspectiva Sim, e sempre fui uma mulher autossuficiente, controladora, aquela que resolve tudo, né? Que é tão fácil, né? A gente, tá com problema, eu sim, vou lá e sim. faço, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e dou conta, eu vou lá e ajudo, eu vou lá e a gente sabe que esse é um lugar que é insustentável, né? É insustentável. E por muito tempo essa era o meu jeito de ser, né? Essa era a minha forma de viver e encarar todas as coisas em minha volta, ou seja, havia um peso muito grande na minha vida, né? Aquela história assim daquelas coisas que ninguém vê, não é? Ai, Dani é ótima, faz tudo, resolve tudo, dá conta de tudo. Mas havia um peso que eu não reconhecia. Olha que coisa louca, né? Porque eu Sim, achava que sim, aquilo era quem eu era. Ah, não, eu sou essa pessoa que vai lá e resolve, vai lá e sim. faz, vai lá e tal. Até que eu percebi, né, que não era bem assim que funcionava, né? Então, assim, a minha história com Jesus foi que trouxe para a minha vida, assim, toda uma nova perspectiva, sabe? Amém. Então, assim, eu conheci Jesus, eu tinha em volta ali dos meus 19, 20 anos, olha, Oh, né? bem nova. Bem, pois é, né? E ali naquele tempo, eu costumo dizer que foi algo que foi realmente um processo, sabe? Um processo. Então, eu descobri que Jesus existia, que, né, ele me amava, e eu, em determinado momento, eu comecei a ter muita curiosidade sobre isso, né? Sobre isso. E, na medida que a gente se aproxima dele, a gente se aproxima da gente, né? A gente se aproxima da gente. Perfeito. E, claro que no começo não são flores, não é fácil, não é simples. Eu acho que para mim foi uma assim uma das, eu digo que é perigoso a gente se aproximar de Jesus porque tudo é revelado, não é? Então houveram tempos de muitos desafios, Sim. né? De muitos desafios assim. E, né, pessoalmente falando assim, né? Foi quando eu percebi que essa mulher não era a mulher que agradava tanto assim ao Senhor e nem a si mesmo, porque
para dar conta de tudo, existia uma irritabilidade, existia, né, uma rispidez, existia uma impaciência, existia uma intolerância. E isso começou a reverberar, trazendo para dentro de casa, né, trazendo para casamento, para a criação de filhas que ainda eram muito pequenas. Sim. Então, essa parte, né, de pessoal que, obviamente, reverberava no profissional também, porque era um dilema na minha vida. Por quê? Porque eu resolvi que eu ia ser psicóloga, né? Então, primeira formação é em psicologia. E aí, quanto mais eu estudava psicologia e mais eu conhecia Jesus e mais eu me conhecia, eu dizia, meu Deus do céu, como é que pode? Eu estou estudando para ajudar os outros, mas eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar, eu não consigo deixar de ser, por exemplo, impulsiva, eu não estou conseguindo deixar de ser impaciente com os filhos em casa. E tudo isso foi trazendo, primeiro de tudo, uma crise existencial. Sim, sim. Que é, na O que verdade... está acontecendo aqui? Exatamente. E que foi importantíssimo. Eu digo, Sim, gente, melhor sim. coisa é entrar numa crise existencial assim, né? Porque foi quando eu percebi que tinha algo errado. As crises nos impulsionam. Nos impulsionam, né? É tão bom ser incomodada. Sim. É tão bom, não é? Ser mexida ali da zona de conforto. Mexida. Eu digo que sacolejo de Deus é muito bom, né? Mas naquela época eu não sabia que isso era um sacolejo. Eu estava ali, né, realmente me deparando com um eu que eu Não conhecia. não me dava conta, na verdade. Sim. Eu até conhecia, né, mas eu não me dava conta. Não queria enxergar, talvez. Exato, porque veja, quando a gente chega em casa, por exemplo, depois de um dia de trabalho, Sim. e tem 3 crianças pequenas, porque assim, né, eu tenho as 3 filhas, Isabela, a mais velha, tem 21 anos e Letícia e Mariana, que são as gêmeas, tem 19. Então, é 1 ano e 11 meses só de diferença. Então, nesse primeiro momento, né, ali, o auge da minha mudança, assim, o auge desse choque era essa. Por quê? Quando você chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, tem 3 crianças pequenas e você está cansada, irritada, impaciente, estressada, há uma desculpa bem lícita, não é? Sim, Meu sim, Deus, 3 sim. crianças, meu Deus, há muito trabalho, meu Deus. Exato. Então, havia, digamos que, motivos lícitos para eu não ter paciência, né? Para eu não ter ali, enfim, né, tranquilidade para lidar com as questões. Então, havia um motivo. Sim. Então, se não fosse eu poder me deparar com o que Deus diz, né? Com o que Ele traz sobre a gente e poder entender que isso aqui não tá legal, né? Não é assim que funciona, foi algo que foi fundamental, né? E ali, assim, foi algo que foi trazendo para minha vida, assim, o começo de toda essa construção com Deus, sabe? Entender, linda. por exemplo, que eu disse, a primeira coisa era assim, olha, eu sou psicóloga, né? Depois, assim, da porta da casa para fora, da porta de dentro, da porta da minha casa para dentro. Eu sou uma mãe, inclusive, cheguei num ponto que eu dizia, eu sou uma mãe que não sabe o que fazer. Né? A gente precisa assumir isso, Sim, caramba. sim. Da porta da minha casa para dentro, eu sou mãe, esposa, e agora eu não estou sabendo o que fazer. Sim. E é tão importante reconhecer isso, né, Dani? Porque é a partir daí que você começa a busca. Exatamente. O que fazer? Exatamente. Como foi essa sua busca? Exatamente. Olha, vou abrindo para todo mundo, né? Bem vida real, sim, né? sim, Bem sim. vida real. Com muita culpa no começo. Então, assim, primeiro sentimento, primeiro passo, assim, de tudo foi me deixar envolver por uma culpa enorme. Né? Então, eu sabia que estava errado, mas eu não conseguia fazer diferente. Então, né? Então, a culpa, o peso de, meu Deus, eu não consigo, como assim? Ô, Dani, isso reverbera no seu psicológico, na sua aparência, em tudo. Em tudo, né? em Você tudo. se sente incapaz e isso reflete. Exatamente, exatamente. Então, era algo que realmente... E é tão interessante, porque reverbera por onde a gente passa. É impressionante isso, né? É bem impressionante, né? Então, começou assim, com essa culpa de, meu Deus, eu não consigo, eu não saio desse lugar, ou eu estou toda errada, como assim? Que mulher é essa, né? A gente tende, é tão mais fácil nós mulheres, a gente, né? Sim. Isso a gente, assim, uma coisa de autoacusação, se culpar, né? se auto-sabotar. E isso aconteceu, né? Foi o primeiro choque ali. Foi, meu Deus,
que mulher é essa? Péssima, grossa com as filhas, impaciente, né? Mas aí veio exatamente o que você falou, o incômodo, ele nos move, né? Nos move. E aí eu comecei, então, a questionar muito Deus, assim, mesmo com pouca intimidade, Sim, mesmo sem sim. conhecer muita coisa da Bíblia, mesmo sem conhecer, eu comecei a dizer, poxa, Deus, se diz que é pra gente ter vida abundante, eu quero esse negócio. Fruto do Espírito, quando eu li direitinho Gálatas 5:22, eu falei, meu Deus, se isso está disponível para mim, eu quero. E eu ficava perguntando a Deus, Deus, eu quero. Como é que eu faço para ter? Eu quero. Então, assim, Que oração genuína, né? peçam ao Senhor, Sim. peçam o que vocês precisam, o que vocês querem, né? Peçam. Mudança de caráter, então, meu Sim. Deus, assim, eu posso lhe dizer de experiência própria, de testemunho vivo, assim, o Senhor, ele muda o nosso caráter de uma Sim, forma, sim, assim, sim. completa, verdadeiramente Exato. completa, né? Exato. Então, esse lugar de Deus eu quero. Então, tudo que eu lia na Bíblia que tinha de promessa de Deus, eu dizia, eu quero. Eu quero. Ah, não, se tá aqui, eu Como é que eu quero. consigo isso? Exato. Dizer, poxa, mas tá aqui dizendo que a pessoa vive desse lugar. A paz que excede todo o entendimento, eu quero. Né? E aí eu comecei a entender isso, né? Que, poxa vida, tem tudo isso disponível como? E aí eu começo, então, né, a tá ali persistentemente buscando isso aí Sim. num processo. E aí um ponto que foi também muito importante foi entender que, para que aquele processo fosse vivido, Gênia, eu precisei entender que quem precisava mudar era eu. Não era o marido, não eram os filhos, não era o mudo em minha volta. E é tão doloroso reconhecer isso. Muito, É tão doloroso. Eu muito. tive, só abrindo um parêntese, Dani, eu tive uma experiência assim no início do casamento. Né? Casei exatamente. Todas as características que você trouxe são características da mulher. Que foi criada para ser independente, que foi criada para ser desbravadora, de conquistar tudo, de mandar e desmandar, de resolver, de liderar. Isso. E aí eu casei nesse molde, nesses moldes. E quando eu fui entendendo, né, que quando você vai se aproximando do Senhor, ele vai ali te mostrando, olha, não é essa mulher aqui. Olha, isso aqui que você faz não condiz com a palavra. E você vai se reconhecendo ali de maneira contrária ao que o Senhor me chama para ser. Isso é tão desconfortante, mas é como eu falei, ao mesmo tempo, é tão transformador. Exatamente. Né? Porque quando eu comecei a entender que eu precisava mudar para que tudo ao meu redor mudasse, a começar pelo meu marido, que a gente casa querendo mudar o marido. A gente casa, quando casar eu mudo. Exato. Deixa que eu faço. Se eu resolvo tudo, quanto mais o marido, né? Não é assim, né? Eu resolvo tudo. Quanto mais esse jeitinho aqui, isso aqui dá conta. Vai ser resolvido. E a gente se frustra. Muito. O Senhor, ele nos frustra, porque a gente percebe que... Já pensou? Se a gente tivesse esse poder de mudar o marido ali no início, imagina o caos. Total. E como é que você enxerga esse processo de reconhecimento de, pera, o que eu estou fazendo não é bem o que o Senhor deseja que eu seja, que eu faça. Para agora eu preciso mudar. Como? Por onde? Pois é o primeiro batendo cabeça, né? Do tipo, primeiro a gente sabe o que tem que fazer, aí toda vez que a gente não faz, quebra a cara. Aí eu sei que agora não é para eu usar uma palavra dura, aí uso, né? Aí provoca uma discussão. Sim. Eu sei que agora eu tenho que ter paciência, aí não tenho, traz uma contenda, né? Então esse movimento aí que vai, né? O começo é essa, mas aí tem um posicionamento, né? Exato. Precisa haver um posicionamento, assim. Para mim, o divisor de águas foi entender que... E aí eu falo isso, assim, né? Eu conheci Jesus e eu me deslumbrei, mas quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, eu me apaixonei, assim, sabe? Então, eu vinha já nesse processo e eu lembro, assim, faz muitos anos, muitos anos. Eu fui para um evento da minha igreja que se chamava Seminário de Vida no Espírito Santo. Sim, já fiz. 3 dias apresentando a pessoa do Espírito Santo, falando dele. É muito imersivo.
Meu Deus do céu. E naquele final de semana eu tinha deixado as meninas pequenas em casa, elas, né? Mas Deus sabe todas as coisas, eu precisava daquele Sim, final de sim. semana. E eu conheci o Espírito Santo e eu disse: meu Deus, conselheiro, melhor amigo, auxiliador, tá comigo o tempo todo, vai me guiar pelas verdades. Eu enlouqueci, né? Eu fiquei assim, eu já perguntava tantas coisas a Deus ali, e eu falei: vem aqui que eu não largo mais, assim, sabe? E assim, foi um final de semana assim que transformou a minha vida. Eu digo que foi tão transformador que eu trabalhei em um, servi no outro eu já fazia parte da equipe que montava o evento Ai, e que passei legal. muitos Mergulhou. anos, total. Passei muitos anos nesse ministério, né, na Sim. minha igreja, fazendo seminário de vida, 2, 3, 4 por ano, enfim. E porque foi, assim, apaixonante, né? E ali eu lembro, assim, ali entender que não era uma teoria, ali entender que eu Sim. tinha uma companhia constante e permanente em mim, entender que eu tinha conselho para todo tempo, toda hora, todo instante, virou uma chave. Não alcançando ainda como Paulo, né? Sim, Mas sim. ali eu me posicionei e eu digo, eu sigo para esse alvo aqui agora e ninguém me tira mais, assim, Perfeito. sabe? Então, esse lugar de vou para esse alvo, eu vou aqui e é isso. O que é que você vê que é mais desafiador em ser a mulher que o Senhor deseja que você seja? É você abrir mão do que você acha que é certo, do que Renúncias, você né? quer. Só que é uma renúncia, Gênia, que é uma renúncia. Ela só é pesada enquanto você não desfruta. Entende? Tipo assim, quando eu conheço a palavra de Deus, né? E para mim, o meu versículo preferido, já vou adiantar essa informação, né? O meu versículo preferido, o versículo da Bíblia que me move diariamente é Romanos 12, 2. Então, não se amoldem aos padrões e costumes desse mundo, né? Mas deixe que Deus os transforme através da sua forma Sim. de pensar, para que nós possamos provar e comprovar, diz uma versão, né? A perfeita, boa e agradável vontade dele para nossa vida, né? Então, não tem como provar a vontade de Deus e não comprovar que ele é bom. Sim. Então, essa renúncia, e foi assim na minha história, ela foi sofrida, ela foi doída, ela foi ali até eu entender e começar a desfrutar. Porque aí, quando você prova e vê que ele é bom, você quer mais. Isso. Você quer, é naturalmente, né? Por isso que diz que a palavra do Senhor diz que o amor dele nos atrai. Sim. Porque é isso, quando eu experimento, vejo que é bom, eu quero mais, eu quero mais. Então, esse processo, ele foi fundamental. E a gente precisa, né? Eu não posso querer uma transformação do dia para a sim. noite, Não até porque acontece. não acontece. Nós precisamos viver os processos com o Senhor, até Sim. porque, né? Veja, eu estou contando para você a história de Dani de quase 20 anos atrás. Então, chegar até aqui hoje, né, é uma construção de relacionamento com Deus, que aí perpassa a minha vida inteira, toda, profissional, pessoal, familiar, enfim, né, minha caminhada na comunidade, na minha igreja, etc. Tudo isso, um processo. Ô, Dani, e quando você entendeu que esse processo que você viveu poderia ser a ferramenta que você poderia usar para alcançar outras mulheres? Olha, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, porque é tão interessante isso, né? Porque por muitos e muitos anos eu achava assim, essa é a minha vida, essa é a minha história, isso aqui são as questões que eu precisei romper, isso aqui é o que eu aprendi com Deus, mas é a minha É história, coisa minha. né? E assim, e nunca foi de um ponto de vista de quem não queria compartilhar ou quem tinha algum pudor sobre os erros e acertos, absolutamente. Era por realmente uma falta de percepção disso, né? Sim. Então, assim, e aí, né, foi verdadeiramente assim, Deus começar a trazer isso. Então, compartilhar coisas que eu vivi com algumas mulheres e ver que para elas aquilo era uma surpresa. Ah, como assim? Nunca pensei nisso, nunca percebi assim. E eu Coisa que para você era simples já. já era óbvia,
porque tinha havido uma construção. Sim, E sim. a gente acaba achando que tudo que é meio óbvio pra gente É para os outros. é para os outros, né? Mesmo tendo que Sim. ter havido a construção. Que era você falando da sua rotina. Exato, eu era falando do que eu aplicava, do que eu vivia na Sim. minha casa. Porque, assim, quando Deus começou e transformou, ele transformou tudo, né? Ele transformou tudo. Então, assim, meu relacionamento com marido, com filho, com casa, com tudo. Sim. Então, eu compartilhava do que eu vivia. E aí, obviamente, compartilhar do que a gente vive é muito, né? Muito fácil, assim, é Sim, simples sim. pra gente. Principalmente compartilhar do que a gente já construiu, Exato. né? Então, compartilhava do que eu já É tinha do que já construído. passou, é você falar do que você viveu. Isso, então eu compartilhava, obviamente na intenção de ajudar, dizer, olha, eu passei por isso e vivi assim, Deus me ensinou isso aqui, né? E aí Deus começou olha, isso aqui é Sim. importante, olha, isso aqui muitas mulheres não conseguem perceber ainda, isso aqui não é tão simples quanto você hoje parece. E aí Deus começou a me mostrar a minha história. Você lembra que para Pra você não era assim. não era simples, né? E eu dizia, caramba, é verdade. Você lembra o quantas cabeçadas você deu até chegar nessa forma de agir hoje? E eu, Sim. meu Deus, foram alguns anos isso aqui, né? Você lembra que eu ter essa perspectiva da vida, como foi para construir? Caramba, foi sofrido, né? Sim. E aí essa visão de, poxa, realmente, né? Tem algo aqui que pode ajudar algumas mulheres a encurtarem um caminho, né? Então, assim, o que Deus trouxe foi muitas mulheres podem encurtar esse caminho, Exato. né? O que você viveu em 10 anos, 15 anos de, Sim. né? Estamos em processo até hoje, Exato, claro, né? exato. Mas o que você levou 15 anos para viver, para construir, para consolidar como sendo quem você é hoje, Perfeito. pode ajudar muitas mulheres a encurtar o caminho, né? Em tão pouco tempo. Exato, em tão pouco tempo. Porque realmente o que eu percebo é isso, eram coisas que eu não fui ensinada na prática. Sim, Eu sim, fui sim. vivendo mesmo com Deus e construindo, Sim. né? E aí foi esse entendimento de, poxa vida, isso é real, é fato. É fato, Sim. né? Então, E aí, quando você começou, pensou, certo, agora eu entendo que eu posso ajudar outras mulheres. E aí veio de novo aqueles questionamentos de um tempo atrás. Como? sempre, Por onde? sempre, Qual o caminho percorrer? sempre. Fala um pouco pra gente. Porque isso vem de encontro à minha vida profissional, né? Sim, Aí é outro capítulo. Sim. São muitas etapas. Ai, outro Muitas camadas. capítulo. Pois é, porque... E aí, isso também foi uma das coisas onde Deus pôde me mostrar a construção, Sim, né? sim. Porque, como eu falei, assim, eu comecei minha vida profissional como psicóloga. Eu digo que hoje eu não atuo como psicóloga Sim. hoje, mas eu sou apaixonada pela clínica, eu sou apaixonada pela escuta ativa, eu sou apaixonada por pessoas, né? Eu sou, assim, me encanta, né? É como nós somos complexos, Sim, como, sim. né? Então, tudo tá ao mesmo tempo, assim, somos complexos, mas estamos tudo tá em conectados. movimento. Quando se fala de família, então nem se fala. E isso nunca foi algo que saiu ali da minha perspectiva. Sim, Mas também Deus foi me levando por caminhos muito que para mim pareciam incertos sim, no sim. processo. Porque eu atendia em consultório, eu estava bem, eu gostava daquilo, mas eu também sempre curti muito a coisa da imagem. Sim, Então, sim. moda era uma coisa que eu gostava. Obviamente, também outro capítulo, né? A coisa da que a gente vive muito na vida Sim. de a gente se encontra, se desencontra, se encontra, se Sim, desencontra. sim, Essas perfeito. construções de autoimagem, de aceitação e tudo mais. Então, isso fazia parte da minha história, porque Você viveu? vivi tudo isso. Eu era uma pessoa obesa até minhas filhas também pequenas, né, nascerem. Então, eu tive as Sim. minhas filhas. Gente, sigam essa mulher. Dani Stefanello. com 2 N. Mas Não, um N só. N só. Stefanella, que é 2 Fs e 2 Ls. Sigam. E prestem atenção na história. Porque eu digo, porque eu fico encantada. Eu já conheço a Dani há alguns anos. E eu fico encantada com as construções que o Senhor faz nas nossas vidas. É isso, E é isso. como você
pega aquilo que acontece com você e transforma em aprendizado para outras pessoas. Eu fico fascinada. né? Pois é. E é tudo ele que vai construindo, né? Sim. E eu sempre digo, e assim, vou abrir um parênteses para adiantar uma coisa que poderia até ser falada no final, mas eu queria Tá. falar agora para que as mulheres possam ouvir o restante do que a gente vai Sim. conversar aqui dessa perspectiva, né? Sim. Que é assim, Deus ele não para. Então, Deus ele está sempre fazendo algo. Então, quando a gente está achando que está tudo difícil, quando a gente está achando que está tudo ruim, quando a gente acha que não faz sentido, quando a gente está muito preocupado, quando a gente está muito tenso, a gente sempre tem a oportunidade de também olhar o que ele está fazendo. Porque não é porque Sim. a gente está no mal do mundo e estou passando por que ele não está fazendo. Ele está sempre fazendo. Ele está agindo naquela situação. Ele está agindo, ele está ensinando, né? Então, Exato. hoje, né, eu consigo olhar para trás e ver, caramba, Deus me ensinou aqui. Mas Sim. quantos momentos eu passei na vida que eu não sabia que ele estava ensinando? Sim, Eu estava só sim. sofrendo. Sim. Olha que coisa. Estava só sofrendo. Perdendo a De graça. oportunidade de aproveitar. De graça, os sofrendo de graça. ensinamentos. Sofrendo de graça. Mulheres, olha, eu digo para Deus assim, Senhor, eu choro, mas chorar sem aprender Boa. não me permita. Boa, pega essa, Ila. A Eu gente choro. chora, a gente sofre, a gente Ai, passa chorar sem mas aprender. chorar sem aprender, eu digo para Deus, não aceito, não quero, não posso. Porque é isso, não é? Sim, Eu digo sim. sempre a ele, eu digo, o que é que eu posso aprender aqui? O que é que você quer me ensinar aqui? Exato. Então, isso foi algo, né, que eu percebi já muito depois. Opa, naquele momento Deus me ensinou isso, naquele momento Deus me ensinou aquilo outro, né? Então, tinha esse capítulo da vida também, né? Sim. Então, a imagem para mim foi algo que perpassou ali também minha vida, essa questão de imagem, de corpo, de peso, de tudo mais. Sim. Então, eu nunca fui uma mulher magra, eu nunca fui uma adolescente magra, eu não, né? Então, eu era uma adolescente aquela que tinha muito peso, perdia não sei quantos quilos. Eu lembro de uma vez fazer uma dieta, perder 17 quilos e engordar 20. Nossa. Desse jeito. Então, era muito isso. Tinha época que eu estava magra, tinha época que eu estava gorda, tinha época que eu estava... Picos de... Total. Super intensa, assim. Total. E isso era uma coisa que, obviamente, mexe com tudo. Mexe com a autoestima, Sim, mexe com a gente, mexe sim. com... Né? Enfim. E aí, eu tive as meninas, e aí, depois que eu tive as gêmeas, eu fiquei obesa, assim, sobrepeso, obesa e tal. E aí, comecei a ter problema de saúde. E, por causa do problema de saúde, eu precisei fazer uma redução de estômago. Morrendo de medo, apavorada, porque as gêmeas tinham 2 anos quando eu fiz a Nossa. redução de estômago. Hoje tem 17 anos que eu fiz já. Nossa. E eu disse, meu Deus do céu, socorro, né? Foi um tempo muito desafiador, porque eu dizia, como assim, né? E fiz a cirurgia. Porque e aí, é um processo, né, que você passa após a cirurgia. Um processo. E assim, obviamente que eu tinha minhas questões pela obesidade, mas Sim. nunca passou pela minha cabeça, não tinha passado pela minha cabeça, nunca fazer uma cirurgia de redução de estômago naquele tempo, naquele momento. Não sei se passaria depois, né? Sim. Em outro... E que naquele Mas não- tempo não era tão popular como Não hoje. era, não Não é? era, não era. Era E eu tinha algo- filhas pequenas Sim, para me sim. submeter a uma cirurgia que na época era uma cirurgia muito maior, de muito mais risco, de muito mais comprometimento, Sim. né? Mas eu não tinha muito. E os medos. Ai, se acontecer algo comigo. Eu dizia para Deus meus isso, eu dizia, Deus, eu filhos. posso morrer? Não, agora não, eu quero criar minhas filhas. Mas, assim, Sim, lembra, sim. assim, olha, de chorar, de estar com o marido, assim, em momentos de choro, e só dizer assim, eu quero criar minhas filhas, eu quero criar minhas filhas, eu quero criar minhas filhas, eu quero criar minhas filhas. Que sufoco. Porque eu ficava assim, eu tive muito medo, né? Mas aí eu disse, eu fui, porque era algo que era Vai necessário. com medo mesmo. Era necessário, porque era o que o médico me entregou depois de meses de exames era, vou lhe dar um diagnóstico por exclusão, porque seus exames não dão nada. Eu tinha sintomas, mas não tinha diagnóstico. E aí eu tinha sintoma de tumor cerebral, olha que coisa louca. Nossa. Não sabia que isso existia. Eu tinha sintoma. Então, todos os exames que eu fui fazer, quando eu cheguei para dizer para um oftalmologista que a minha vista era turva, ele me mandou para um neurologista de urgência na hora, vá agora. Eu disse, como assim? Vá agora? Cheguei na neurologista, ela olhou o bilhetinho e disse, vamos fazer uma tomografia. Eu disse, o que é que está acontecendo? Foi assim. Por causa de um sintoma simples, né? Mas, assim, Sim. para mim era simples. Eles já tinham noção, por isso da urgência. Porque eu estava com edemas Sim. no fundo. Enfim, uma série de questões que para eles denunciava isso.
E aí vai se investigar e não se acha nada, graças a Deus. Graças Se investiga, faz exame, líquido da coluna, uma confusão, um processo comprido, e no final nada dava nada. Que bom também. Sim, né? sim. Aí você recebe um diagnóstico por exclusão. Daniela, o que está causando esse sintoma, essa hipertensão intracraniana, que era o nome que dá, vou por uma pesquisa lá não sei da onde, não sei das quantas. Sabe aquela coisa assim, como é um meme que diz assim, não é natural, mas acontece muito, como é que diz? Sim, Não não é normal, mas acontece algo, sempre. algo assim, sabe? Sim, sei, Porque sei. era quase, tipo, se não uma Sei. pesquisa lá não sei onde, para vou dar o seu diagnóstico, apura isso aqui, porque não temos mais o que examinar. Então, você precisa Sim. emagrecer para reverter esse quadro, não tinha outra forma. Aí foi nesse contexto que eu fiz a redução, né? Então, muito medo, enfim. Mas aí fiz, graças a Deus, deu tudo certo, pós-operatório desafiador, mas a gente seguiu nisso tudo. Então, também existia essa coisa da imagem. Antes era essa briga, de Sim. repente, uma mulher obesa que virou uma mulher magra, Sim. né? E agora? Outros questionamentos, Muitos outras questionamentos. interrogações. E aí eu digo sempre isso, né? Uma mulher magra com um corpo marcado, porque muitas pessoas, ai, linda, magérrima, não sei o quê, parará, parará. Mas eu era uma mulher que tinha perdido 56 quilos. Eu perdi 56 quilos na redução de estômago. Bastante. Exatamente. Uma pessoa, né? Sim. Hoje eu peso Ô, 64. Dani, e a com esse. cabeça, como funciona? Pois é. E aí a gente tem que o quê? Ajustar nossa autoimagem, né? Sim. Ajustar. Nesse tempo, eu era psicóloga e eu fazia terapia porque era uma das... O procedimento, né? Isso, terapia, você atende o outro e você Sim. cuida de você. Então, eu fazia terapia, né, nesse tempo. Então, fui acompanhada num processo e eu sempre falo assim, é fundamental para uma pessoa que vai passar por uma cirurgia como essa, que vai Sim. passar por uma mudança tão drástica de imagem, ter um acompanhamento, porque a cabeça demora um pouquinho. Isso. Tem um delay. Isso. Tem um Eu delay. já atendi uma cliente que estava ali magérrima, mas para se levantar, ela levantava como se tivesse o sobrepeso que ela sobrepeso. tinha antes. E eu dizia, já tentou levantar normal? Ela, não, eu posso cair. Olha isso. É isso. Sabe o que é que acontece quando eu percebi que eu digo, opa, eu tenho que tratar isso mais fundo na terapia? Porque você começa a perder peso muito rápido, você vai perdendo suas roupas. 2 em 2 meses as roupas Sim, não dão mais, sim. né? No primeiro período ali, digamos assim, que nos primeiros 8 meses é uma coisa louca, porque você veste uma roupa hoje, amanhã você vai vestir, a roupa já não tá Sim. folgada, parará. E aí aconteceu isso, assim, nesses primeiros 6 meses, 8 meses ali, eu ia comprar uma roupa, a pessoa mostrava, eu dizia, não, essa roupa tá pequena. Aí a vendedora insistia, eu achava que era insistência de vendedora, quando eu provava a roupa ficava grande. Mas eu olhava e dizia, não vai dar em mim, é pequeno. E eu vestia e ficava grande. E aí eu disse, opa, A cabeça é uma coisa incrível. tá, isso. E isso para mim foi o grande alerta na época, assim. Eu lembro disso, eu estava na loja, eu disse, como assim? Quando eu vesti a roupa ficou super folgada, tipo, peguei 2 números a menos, eu acho. Nossa. Eu falei, não, eu tô com dificuldade de Assimilar a realidade. assimilar isso e trazer. E aí, por isso que eu falei, a terapia foi importante, entender Sim. que também leva um tempo, entender que aquele corpo estava no auge da mudança, então emagrecendo todo dia, você se perde. Você se Sim, perde, não tem sim. como, né? Você se vê num dia, tá de um jeito, no outro, tá no outro, literalmente, Exato. né? E aí você viveu esse processo e agora eu quero ajudar mulheres. Exatamente. Foi nesse Porque foram ímpeto que você muitas entrou mudanças. na consultoria? Foi com essa? Exatamente. Não foi com esse ímpeto ainda, olha só. Nesse meio campo, saí da psicologia e Sim. como eu gostava de moda, eu fui empreender no varejo, Sim. ainda atuando como psicóloga. Fui atuar no varejo, ainda atuando como psicóloga, porque era um desejo, era algo que eu Sim. queria fazer e etc. E no varejo, eu comecei a perceber dificuldades nas clientes. Entende? De como se vestir, de esse próprio entendimento do corpo, só Sim. que eu também não sabia, né? Sim, Também não sim. sabia. Eu, mais ou menos ali, mas eu também não sabia. Aí eu disse assim, vou estudar consultoria de imagem para ajudar meus clientes na loja. Na hora de dar venda e tal, e ajudar as mulheres melhor, porque eu não O queria... intuito foi esse, a princípio. Não queria só vender, eu queria que as mulheres saíssem se Sim. achando maravilhosas de lá, Sim, né? Autoconfiantes. Queria entregar um atendimento de excelência. Não era porque essa roupa é bonita e tá Sim. tudo bem. Não, eu queria entender tudo. E aí comecei assim, estudando consultoria de imagem. E aí a gente vai entrando num mundo, né, que a gente vai entendendo, tem nada a ver com roupa,
roupa. Isso. Tem nada a ver com maquiagem, com melhor coloração. Isso. Que é minha cartela de cores. Tudo é lindo, maravilhoso. Eu uso Sim, tudo, sim. toda Inclusive, essa... Olha, estamos aqui dentro da nossa total cartela. na cartela. Então, assim, toda a teoria é sensacional e eu Sim. uso muito. Eu também. Mas quando eu entendi É muito mais que profundo. não tinha nada a ver com roupa, Vai muito aí além. pegou, né? Ali pegou meu coração. Eu disse, uau, que coisa maravilhosa. E aí eu me reencontro comigo também, não é isso tudo, né? Sim. Então eu me reencontro comigo também, entendendo. Digo, é por isso que eu gosto disso, é por isso que eu gosto disso. Meu Deus, eu sou criativa, como assim? Exato. Uau, meu estilo é criativo, meu Deus, licença, como é que eu vou ser criativa? Como é que eu vou botar para fora Sim. a criatividade? Como é que o outro vai entender esse E lado criativo? os estilos, eles vão se moldando, ele vai mudando, né? Total, a gente vai Cada se descoberta aprumando. é um estilo que vai se adaptando. Eu sempre falo que existe a nossa essência, que ali é imutável, não muda, mas existem todas as variantes, né? Essas descobertas, a rotina, e aí a gente vai se encaixando. Ai, é maravilhoso o universo. Não, eu digo isso sempre. Eu digo, olha, terapia e consultoria de imagem, toda mulher deveria fazer. Sim. É muito libertador. Sim. Eu digo, e eu ensino às minhas filhas isso. Eu digo, olha, o problema aqui é assim. Não é você assim, o que você vai vestir, é você ter consciência do que você está vestindo. Sim. Então, se hoje eu quero sair ali de jeans e camiseta, não quero nem pentear meus cabelos, vai arrepiado mesmo, vai com a carinha lavada mesmo. E tudo bem? Tudo bem. Mas você está Mas sabendo... eu sou dona da minha imagem. Eu não estou aqui comunicando uma coisa que eu não tenho uma menor noção. Exato. É você saber o que você está passando. Não é? Porque nem todo dia a gente tá para produção. Isso. E Exato. tudo bem. E tudo certo. E tudo bem. Então, é isso que eu digo, gente. O valor da consultoria de imagem é autoconhecimento mesmo. É você tomar posse ali do que você é, do que você comunica, do que você Exato. expressa. Isso não Eu tem... digo que é como uma ferramenta, né? Tem pessoas que Total. compram a ferramenta e não sabem como usar. É a nossa imagem. Tem pessoas que Tá têm pronto ali e você não sabe usar. você não sabe o que é que está comunicando, o que é que você está falando, o que é que aquilo está falando sobre você. E quando você faz a consultoria de imagem, você faz, não, agora eu entendo, agora eu sei, agora eu estou segura. Isso. Eu digo que é como abrir uma janela, né? Aquela paisagem. Você... Isso! Não é meio assim, não é? Olha, eu digo que a frase que eu mais escuto das minhas clientes, sabe o que é? Nunca pensei nisso. Isso! Quando eu vou pro closet, que eu digo, veste isso com isso. Nunca pensei nisso. Exato. Não, isso aqui eu não gosto, não. Você Escuto já muito. provou? Não. Isso, Você nunca provou? Pois é, eu sempre Exato. acho que não é pra mim por isso ou por aquilo outro. Exato. Vamos provar. Amei. exato. Ô, Dani, e se torna... a imagem, ou se arrumar, sai daquele campo de peso, de chateação, de estresse, e vai para o campo da diversão, né? É o que eu mais escuto nas clientes. Do Jennifer, prazer. depois da consultoria, eu tenho prazer em me Prazer. vestir, em colocar ali os acessórios, saber o que é que tá dando certo, por que tá dando certo. Elas dizem, agora se tornou gostoso. Gostoso, prazeroso. Isso. E isso tem tudo a ver com ser quem Jesus nos fez prazer. Isso. Só que eu percebi isso depois, mas ele já estava me ensinando, né? Olha assim, eu gosto. Eu digo que eu brinco às vezes assim com algumas amigas que eu digo, menina, tô com um problema sério. O quê? Eu digo, às vezes eu tô conversando com Deus assim, eu digo, eu vou com que roupa? Eu converso com Deus até isso, a roupa que eu vou vestir. Aí vem uma ideia louca na minha cabeça. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu visto, me olho no espelho, eu digo, Deus, eu gostei, e agora? Agora vai, só vai. Deus, eu gostei disso aqui misturadinho, e agora? Ai, meu Deus do céu. Porque quando vem na mente, assim, a ideia... Aí eu vou, digo, será? Quando eu visto, gostei. Eu digo, ai, meu Deus, e agora? Agora tem que ir assim, sabe? E isso é libertador, você entender que... Né? E eu falo muito isso, assim, para as pessoas. Às vezes olham assim, né? Não usaria, porque eu gosto de umas misturinhas, eu gosto de... Eu digo, não faz mal, não tem... Exato. Você não precisa achar lindo Somos no seres outro, individuais. Você não precisa... Deus né? fez cada uma com a pitada diferente. Isso. E é tão bom quando E a glória a gente Deus por veste algo e a gente não precisa que o outro ache lindo. Exato. E Não glória a é? Deus por Tão isso, porque bom. eu fico pensando às vezes, imagina todo mundo se vestindo igual.
Que coisa chata. Ia ser chato. Que mesmo. coisa sem graça. Não Só dá- fora hoje, que a gente tá Não, igual, tá fora maravilhoso. hoje. Mas aí os estilos estão diferentes. Mas se fosse você todo observar, dia também ia perder a graça. Hoje tá só a cor. Se você observar que tá só a cor. Os estilos estão diferentes. verdade, é Cada um ali verdade. mergulhada dentro do seu estilo. É Ô, Dani, e verdade. conta como que é esse processo? Como é que você ajuda as mulheres nesse reencontro, nessa conexão consigo mesma, com Jesus? Conta pra gente um pouco. Então, é realmente trazendo a realidade da mudança de mentalidade. Né? Perfeito. A ideia aqui, né, é Uma trazer... metanoia. Total. É o que Romanos 12, 2 nos... Na verdade, é o que o Evangelho nos propõe. Sim. É o que o próprio Jesus... Gente, Sim, não existe ninguém mais revolucionário do que Jesus. verdade. Não existe, não existe. Se a gente for olhar as coisas que ele traz pra gente, que ele propõe, que ele ensina, Sim. não tem, não é? Então, assim, é isso que o Evangelho nos convida a fazer. É Exato. pensar fora da caixa, assim, é Exato. pensar de uma perspectiva totalmente diferente. E eu chamo as mulheres para esse lugar, de renovar a mente. Como eu Coisa falei de linda. Romanos 12, 2, né? Então, é trazendo para esse contexto de que, olha, Deus, ele tá para nos ajudar a renovar nossas Sim. histórias, né? Ele quer. Então, assim, a gente pode olhar para a nossa história com o Senhor, olhar para o passado e deixar Ele curar, olhar para o presente e aprender a reconhecer Ele. E aprender a olhar para o futuro com Ele, porque sem Sim. Ele a gente Sim, morre sim, de sim, ansiedade, sim. né? Então, primeira coisa é isso. Então, é uma jornada, né? Eu convido as mulheres para essa jornada Perfeito. de conhecimento. Então, depois que a gente entende que Deus quer renovar nossa história, Ele quer renovar nossos pensamentos. Nossa forma de pensar precisa ser transformada. Exato. Eu preciso entender que existe uma perspectiva da qual é melhor olhar a vida, olhar o É isso. mundo, olhar a mim mesma, olhar as pessoas. Porque tudo... Olha, eu costumo dizer assim, que toda contenda que se levanta, Sim. né, principalmente falando de relacionamentos, é porque achou uma guerra que já existia dentro da gente. Não Isso. tem como. É isso mesmo. Então, sempre que tudo que me mobiliza, eu já sei hoje que é porque Deus quer se mover. Porque não me mobiliza de graça, porque não é para esse lugar, Sim. né, que Ele nos chama de que as coisas mexam com a gente ao ponto de tirar a gente do centro, Sim, etc. sim. Então, tudo isso começa quando a gente muda a forma de pensar. Não é Exato. não é lavagem cerebral, não é eu deixar de ter minha opinião, não é eu deixar de ter meus gostos, minhas preferências, mas é eu entender que tem uma perspectiva, que quando eu submeto meu pensamento a essa perspectiva, eu vejo de um lugar que eu só posso ver com ele. Não tem como, né? Não tem. Não tem como dar só. Não tem. E se eu não mudo essa minha forma de pensar, não anda o restante, né? Porque ele Isso. muda a nossa forma de pensar, depois ele nos ajuda a renovar Exato. as nossas emoções, porque quando eu penso diferente, eu vou sentir diferente também. Sim. Né? Porque coisas que eu pensava de uma forma me geravam determinada emoção, na maioria das vezes negativa. Sim. Quando eu consigo pensar da perspectiva dele, essa emoção também vem da mesma perspectiva. Sim. Eu tenho como é que eu posso dizer? Eu consigo ver de uma forma mais realista o que eu Cosmovisão, né? sinto. Você consegue enxergar com a lupa de Cristo. ali, né? Isso. Eu consigo dar nome. Opa, eu estou sentindo Sim. isso. Né? Não é que a gente vai deixar de sentir. A gente sente raiva, a gente se chateia, Sim, a gente se sim. decepciona, a gente se frustra. Mas a gente aprende a dar nome. Exato. Eita, eu estou frustrada. E a reconhecer, exato. Reconhecer. Eu estou frustrada porque eu queria agora falar uma palavra ríspida pro marido, mas Deus disse que não é para fazer. Ai, Jesus. Por exemplo. Socorro, Né? Deus. Não? Eu tô irritada, na verdade. Vou dar um exemplo bem prático. Quando minhas filhas eram pequenas, eu falei que eu tinha, né, um temperamento mais, né, Sim. bem difícil, irritabilidade, intolerância. E tem uma cena que para mim é muito icônica, assim. Eu chegava em casa com 3 crianças e eu, às vezes, não conseguia entrar de brinquedo pelo chão. E meu primeiro sentimento era: não acredito que tá uma bagunça essa casa.
Eu já ensinei a guardar, e porque tá assim, né? Mas me vinha uma irritação. Uma Crianças ira, né? pequenas. Gente, criança faz o quê? Bagunça, né? Mas ali eu não sabia disso. Sim. E até que eu fui também colocar isso pro Senhor, né? E aí, o que Deus trouxe para mim foi assim: qual é o problema dos brinquedos espalhados, né? Eu adoro Deus né, botando a gente na parede. Eu dizia, então, não sei, a gente fica até sem resposta. É desse jeito. E aí me vem aquela sensação assim, né, de tá querendo um carimbo de boa mãe. Você tá querendo um carimbo de boa mãe, né? Tipo, brinquedo espalhado tira de você o mérito de ser uma boa mãe, entende? Veja, é uma coisa que eu não pensaria só nisso jamais, né? Na hora ali que eu perguntando a Deus, ele falou, né? Tipo, tá, se minhas filhas deixam tudo arrumadinho, bonitinho dentro do saco da caixinha, é porque eu Sim. sou boa mãe, tô educando. Vai parecer, né? Vai Exato. dar a entender que eu Sim. sou uma mãe que educa, que ensina. Sim, Então, a sim, coisa sim. desarrumada... Aquela questão da aprovação. A coisa desarrumada trazia para mim um pensamento de o que é que as pessoas vão pensar se chegar alguém na minha casa Sim. agora e ver essa bagunça, que trazia um sentimento de frustração e medo do que os outros iam pensar, que faziam com que eu agisse com grosseria em casa. Um ponto ligando ao outro, que liga ao outro. Entende? E ali está a raiz da situação. Por isso que renovamos os pensamentos para renovar nossas emoções, ou seja, ter clareza delas para renovar as nossas ações. E aí a Perfeito. gente começa... Opa, peraí, tô com raiva. Peraí, não, calma. Tô irritada, então peraí. Quantas vezes eu disse assim para as minhas filhas, olha, eu não vou agora conversar com vocês sobre isso, porque eu fiquei muito chateada. Então, para não falar diferente do que é o certo fazer, eu prefiro falar depois. E eu ia para o meu quarto, fechava a porta, ficava lá, conversava com Deus, levava os puxão de orelha primeiro... E depois eu ia lá falar com elas. Aí eu conseguia repreender, ensinar, ajustar o que de fato precisava. Sim. Porque no final das contas, a nossa função como mãe é cooperar com Deus. Sim. E no final das contas era sobre você. Não era sobre elas. Exato. Sobre O que eu a sentia bagunça. era sobre mim. Sim. Né? Então, assim, obviamente tem ações, atitudes Sim. dos nossos filhos que a gente tem que corrigir. Sim. Mas uma sim. coisa é eu corrigir para o bem delas, Eu corrigi ao meu benefício próprio. eu corrigir para botar para fora a minha raiva, a minha frustração, Sim, sim. né? Então, não. Quando eu digo, opa, poxa, ela errou nisso aqui. Não, então, peraí. Eu fiquei chateada Sim. por isso, me frustrei, me chateei, tá. Mas o que é que eu preciso dizer para ela, então? O que eu preciso ensinar é isso aqui. Perfeito. E isso chega para elas também de outra perspectiva, né? Sim. Então, chega para elas de, O olha, aprendizado delas é de uma outra perspectiva. né? exato. Não é sobre o que eu quero que elas façam. É Sim. sobre o que é melhor, é sobre o que é o certo, é sobre o que Deus ensina, é sobre, né? O que... Torna até mais aceitável, né? Para elas poderem Total. aprender, de fato, colocar em prática. Isso. Isso fez com que a gente construísse um relacionamento de muita confiança. Então, Que assim, legal. graças a Deus, assim, tudo isso Deus tratou quando as meninas ainda eram muito pequenas. Então, eu tive o privilégio, o prazer, a honra, Sim. tudo mais, porque eu sou apaixonada, já disse, coruja, essas Sim. mesmas. Assim, às vezes as pessoas falam, suas filhas são lindas. Eu digo, eu concordo. né? Mas eu tive o privilégio de poder criá-las nessa perspectiva. Sim. Tipo assim, eu sou a mãe, mas nós somos amigas, mas eu tô aqui pra gente aprender junto, mas eu tô aqui pra gente crescer nisso. Quando eu erro, eu peço desculpa. Você trazendo o equilíbrio, né? Da Exato. autoridade com a acessibilidade. Exatamente. Para que elas pudessem realmente se sentir abertas a chegar para você, conversar e até tratar sobre algo que talvez ela não tenha até gostado que você tenha feito. E vocês Isso. terem essa conversa aberta, eu acho isso tão válido. Total. Ô, Dani, e você percebe que hoje em dia, quando você vai falar realmente desse universo, dessa transformação, você percebe que as pessoas elas são mais abertas a realmente quererem aprender ou ainda falta muita coisa ali a ser transformada? Olha, o que eu percebo é que a maior resistência ainda é eu achar que o outro precisa mudar primeiro. Sim. Essa chave é que é a principal de ser mudada e que ainda Sim. é a mais difícil de ser Sim. mudada. Então, quando eu chamo para você mudar, há uma resistência. Eu acho que
eu sinto que tem algumas pessoas que ainda não compreendem, né, esse convite. Porque, e aí eu também entendo, Sim. porque eu passei por isso e eu Exatamente. sei como é difícil virar essa chave do eu quero que tudo mude em minha volta, do eu que tenho que mudar. Essa chave, ela é a mais doída de ser Sim, virada. sim. Eu compreendo e percebo que hoje o meu maior desafio é esse, né? É Sim. trazer realmente assim para as mulheres esse entendimento que, olha, é uma chave doída de virar, mas depois é tão bom. É tão libertador. Perfeito. É tão. Não tem nada mais libertador do que você poder dizer para um filho, Sim. ou até para um marido: olha, agora não dá para conversar. Porque eu estou muito irritada, porque eu não gostei, porque eu fiquei triste, porque eu me chateei. Porque... Nossa, quando eu fiz isso, pra mim foi tão. Eu não sei se libertador ou tão transformador quando eu pude. Porque eu sou reativa. Então, Sei demais como é. doeu, eu grito. Doeu, eu grito. Não gostei, eu falo. Uhum. E ter essa. Eu digo que é uma maturidade. De Sim. dizer, ó, agora não. Daqui a Isso. pouquinho a gente fala. Aí a gente tá lá no nosso momento sozinho, aí o Senhor nos traz, olha, tá vendo o que você fez? Isso. Deus traz Tá qual é a vendo? nossa porção de responsabilidade, né? Sim, tá vendo o que você fez? Olha aí, você sendo moldada. Me busque mais, o caminho é esse. Né? Porque o normal é a gente já responder. Né? Isso. Conta um pouco pra gente como que é essa reação, como que foi esse processo com você também. Pois é, me identifico muito quando você disse, sou reativa. Era Sim. exatamente isso. Reativa, impulsiva, né? Então, não gostei, digo logo. Sim. Fez, eu já brigo logo. Se é para resolver, eu quero resolver agora. Sim. Deixar para amanhã, não, vamos resolver agora, né? Tudo isso. E aí a gente casa com quem? Não sei se seu marido é assim. Meu marido é bem tranquilo. Eu notei um pouco dele. O meu marido é. Depois a Vai gente dar resolve. tudo certo. É. O teto caindo, aquele. Fique em paz. E ele, exato, às vezes assim, e assim, Olha como Deus amor, faz. tem que tirar o copinho daqui. Ele, vou tirar. Aí amanhã, o copo. Eu vou tirar. Aí eu digo, amor, agora, né, depois de muitos anos, a gente já tratada, Sim, trabalhada sim. no Senhor. Aí eu pergunto para ele, eu digo, vê só, por que tu não tirou o copo ainda? Faz 3 dias. Ele faz, porque eu esqueci. Só que a gente Hoje antes... eu dou risada. Só que veja, né? Aí eu digo, a Dani de hoje tem paciência ali de Hoje eu dou esperar, risada. de perguntar, mas antes você já pensa o quê? Antes eu Não tirou o gritava. copo porque não quis, porque não tá Isso. nem aí pra mim, porque não se importa, porque não tá nem, né? Porque não quer colaborar. E aí vem o drama, exato. Aí a gente se coloca naquele lugar, veja. Aí quando eu pergunto pra ele, por que tu... Eu esqueci. Só porque ele esqueceu. Obviamente que a gente quer que também não esqueça, né? Mas a gente fica ali pensando que é por isso, por aquilo outro. Sim, Porque... sim. Não, pô, o pessoal só é o jeito dele, ele só Sim, esquece. sim, sim. Ele Ó, só, né? Lá em casa, meu amigo ali. Gente, que aqui tem um vidro e aí fica passando as pessoas aqui, a gente fica vendo. Que maravilha. Não, no caso com o meu marido, olha, é a mesma coisa. E teve um fato específico que eu notei de mudança hoje. Olha, conta. Tem o local de colocar a vassoura e a pazia. Sim. Lá em casa tem um local específico onde eu já mostrei 800 milhões de vezes. Amor, é aqui. Amor, é aqui. É aqui. E aí, meu marido coloca em todos os lugares da casa. Ele inventa lugares onde eu nunca imaginei que pudesse colocar a vassoura e a pá. Ele coloca. Menos no lugar que é para se colocar. Sim. Aí hoje, todas as vezes eu gritava, Senhor, hoje houve uma mudança. Hoje de manhã, gritava. Maravilha. Rodrigo, pelo amor de Deus, qual é a dificuldade de colocar aqui? Olha, é aqui o local. Não deixe por aí, não. Aí hoje ele foi varrer ali a cozinha, que ele fez as coisinhas dele, aí varreu, aí colocou em outro local, totalmente aleatório. Aí eu olhei para a pá, olhei para a vassoura, olhei para ele. Aí lembrei de como eu fui acordada, né? Que a gente foi orar, que eu pedi para Deus abençoar o dia. E veja que poder nós temos muitas vezes. Total. E aí eu simplesmente peguei a vassoura e a pá. Pegou, né? Senti. Mas, Eu mas senti. começa assim, maravilhoso. Mas Coloquei lá, sabe? Pronto, não caiu minha mão, não fiquei com a mão quebrada. Fiquei ali remoendo um pouquinho, mas passou.
E você provou e viu que Deus é? Bom, Vai querer brigar mais por causa O da tempo vassoura todo. e dar pra fora de do lugar? jeito nenhum. Entende? A gente tem que. É isso que eu tô falando. Tem que provar e ver que ele é bom. Deus diz: olha, a Continuamos em palavra paz. branda, calmo furor. Exato. Aí eu provo e vejo que ele é bom. Exato isso, né? exatamente isso. E a mudança de mente vem disso. É, Tipo assim, é. ele deixou no lugar errado porque ele não gosta, porque ele não tá nem aí Exato. pra casa. Não, é porque Aí, detalhe, o é Senhor o jeito ainda me trouxe a memória. Fez, olha, ele poderia ter deixado sujo. E era você que ia varrer. olha aí. Ele varreu. Isso é exatamente isso. E como Deus vai moldando, né? Porque Exato. aí eu olho pra... Eu não falo nem há 10 anos atrás. Eu olho pra anteontem. Sim. O meu estresse por causa da vassoura. De novo, Rodrigo, tu é louco. É o quê? Isso. Olha, são tantas coisinhas pequenas. Sabe? A posição da banana na bandeja da fruteira. São coisas pequenas. São coisas pequenas, mas que se transformam em grandes coisas. Se a né? gente deixar. É. Né? É isso, a mudança de pensamento, né? A Exato. mudança de forma de pensar é essa, Gênia. Veja, eu sou casada há... Eu perco as contas, eu digo que a pessoa do número, dos números lá em casa é meu marido, certo? Mas, assim, há 23 anos, 28 a gente tá junto, 28 anos juntos, né? Mas tem coisa que até hoje ele me pergunta, tipo, onde é que tá tal coisa? Gente, faz 10 anos, 20 anos, que tá no mesmo lugar. Mas ele pergunta, né? Então, assim... Tá aprendendo, né? Então, é o jeito dele, entendeu? E aí, se eu perguntar pra ele assim, tu tá perguntando por quê? Ah, porque eu não lembro onde tá. É só porque ele não lembra É onde desse tá. jeito. Antes é eu achava desse que ele jeito. pergunta porque é acomodado, porque ele Porque quer que eu me resolva tudo. irritar. Então, assim, é por isso que é a gente que tem que mudar. Veja, se eu não mudo esse pensamento, Isso, é isso. como é que eu vou entender? Como é que eu vou poder dar espaço também para Deus agir? Como é que eu vou poder dar espaço para compreender o outro? É isso. Né? Poxa, por que você faz assim? Né? Por exemplo, meu marido, eu brinco que lá em casa somos ao oposto. Ele é muito diurno, eu sou muito noturno. Então, de noite, eu estou no 220. E ele, depois de 9h30, 10 horas da noite, ele tá Já ali vai desligando. desconectado. Então, quantos anos eu briguei e arenguei porque a gente estava conversando de 10 horas da noite e ele começava a cochilar. E eu praticamente só faltava dizer assim, acorde para brigar. Acorde para brigar. Eu Por vi quê? cenas assim minha também, Porque, deitada. né, eu achava que era o quê? Tá dormindo porque não se importa comigo, tá dormindo porque não dá atenção. Desse Olha jeito. a forma É de pensar de desse novo que jeito. precisa mudar. Gente, não, ele tá dormindo porque ele dorme cedo mesmo. Ô, Dani, isso é muito quando a gente pensa mais, Mas, gente, sabe? O ego, né? isso. Entende? É isso, entende? Aí agora a gente tem um acordo já há alguns anos, isso que é. Amor, quando você tiver com muito sono, você só me avisa. Porque assim, ele realmente dorme. Sim. Então tem dia que ele nem avisa, não dá tempo. Quando eu olho, se eu viro pra cá, quando eu viro, ele ó. Né? Aí eu digo, ó, se eu estiver assim falando muito, se a gente tiver alguma coisa, uma conversa mais delicada, só avisa assim, amor, tô morrendo de sono. Não tô Vamos deixar aguentando pra mais. amanhã. E aí eu digo, pô, beleza, pronto. Mas né? avise. Mas a minha forma de pensar que mudou. Eu deixei de achar que ele não se importa comigo, que ele não tá nem aí, para entender que ele sente muito sono. Igual para mim de manhã. Ele acorda 5 horas da manhã feliz e contente. 5 horas da manhã Rodrigo. você pergunta meu nome, eu tenho que perguntar ao Senhor. Como é meu nome? 5 horas. Somos o oposto, entendeu? Então, às vezes ele quer conversar alguma coisa 5, 6 horas da manhã, eu digo, não tenho condição. Sim. Não tenho raciocínio ainda. E como se completa, né? Total, Como Deus faz isso, né? Pega pessoas completamente diferentes e une, porque você está falando da minha rotina e de Rodrigo. E como Deus vai nos moldando através da perspectiva do outro, de Total. como o outro é. Né? Quando a gente sai desse ego, desse egocentrismo, de pensar em mim, nas minhas necessidades, no que eu penso, no que eu quero, e vai pensar, peraí, o que é que fulano pensa? O que é que... quais são as necessidades dele, do sono? Pois é. Qual é o jeitinho Você que Deus o falando, fez? É Exato, assim. exato. Você falando aí do sono, eu lembrei que às vezes a gente se deita aí, eu... lembra que tu não pediu perdão. Lembra quando começa? Aí, Rodrigo, lá vai. Aí já se vira. Mas é exatamente assim. Isso, E Dani, o que é que você fala? isso. Eu vi que você já falou ali no início, para mulheres que estão nessa, eu digo nessa batalha, porque é uma batalha constante, né? Na verdade, não é nem nossa contra alguém, é nossa contra nós nós mesmas.
nossa carne, não é? Isso. O que é que você falaria para essas mulheres que estão ali tentando se encaixar, se encontrar, né? Mas estão se sentindo perdidas nesse momento? Olha, eu digo para elas assim que não se conformem. Perfeito. Né? Não se conformem com o que não está bom na sua vida. Não se conforme com o que não está adequado. Não se conforme com o que não está lhe deixando feliz, né? Mas não se conforme de uma perspectiva ali de como é que eu estou me deixando viver tudo isso? Como é que eu estou me... Entende? Então, eu não me conformo em como é que eu estou percebendo isso? Qual que é a minha, digamos que, colaboração para isso aqui não tá bom? Sim. Né? Como é que eu preciso ver isso? Como é que eu preciso experimentar isso? Como é que eu preciso viver isso? Perfeito. Porque não é não se conformar com o outro e viver e ficar no quero que o outro mude, quero que o outro mude, dando, né? Sim, Morro sim. em ponta de faca. Não, mas não me conformo com a minha perspectiva disso. Porque quando eu vou mudando a minha perspectiva, isso não quer dizer, Gena, isso é muito importante. Isso não significa aceitar tudo, Sim. desculpar tudo, achar Sim. que, né? Ah, vou ser boba? Não, mas como assim? Não. Ele faz, acontece e eu ainda tenho que ter domínio próprio. Exato, Né? exato. Escuto muito isso. Mas não é sobre isso, sabe? Eu não vou me conformar de o outro erra e eu me descompenso. O outro erra e eu me irrito. O outro erra e estraga meu fim de semana. Não se entende? Então, estou no trabalho, o chefe disse alguma coisa e aquilo me deixou indignada. Eu perdi o dia de trabalho. Perfeito. Eu não me conformo com a forma como eu estou vivendo e experimentando tudo na minha vida, Sim. né? Então, esse inconformismo, para mim, ele é fundamental. Assim, eu quero ser inconformada todos os dias, porque isso me volta para Deus. Sim. Né? Deus, tá, isso aqui não tá bom. O que é que eu não estou vendo? Como é que eu preciso perceber? Perfeito. E até quando eu vejo o erro do outro, eu vou ver diferente. Né? Eu vou me posicionar diferente. Poxa, o outro errou, então eu vou lá, eu vou conversar sobre isso. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não foi bom, isso aqui não me faz bem. Que também é reflexo do amor, exortação. Exato, isso aqui eu não concordo, mas isso não me... Eu costumo dizer, sabe o que as mulheres... Eu digo, sabe aquele sentimento que não tem nome, muitas vezes, que faz... A gente só fica assim? Ótimo. Eu tinha muito isso antigamente. Qualquer coisa... Perfeita definição. É Tinha exatamente nome não, mas isso. era um... Veja, o outro erra e você... Fica ali, né? Não. É isso. O outro errou e você, poxa vida, que chato, queria que tivesse diferente. Poxa, eu fiquei triste com isso. Mas isso não ficar vem, corroendo. não lhe corrói, não lhe tira, né? Dali e tal. Às vezes a gente tem uma oração maravilhosa, eu tenho um tempo com Deus maravilhoso, vira pro lado, aí já briga com o marido, já grita com o filho, já não sei o quê. Isso. Mas não foram eles que lhe tiraram desse lugar, foi você que se deixou tirar. Exato. Né? Então, né? não sair desse lugar, não Exato. sair da presença, não sair do lugar onde Deus nos coloca, Perfeito. não deixar de perseguir as promessas do Senhor, que se Ele Perfeito. fala, está ali, está disponível, a gente vai atrás. Eu digo que Eu promessa... quero. Promessa a gente persegue Aprendi várias aqui hoje. promessa de Deus a gente persegue até conquistá-las. Amém. Porque não está prometido, Sim, né? Então, eu vou sim. lá. Sim. E lembrar, né? Eu lembrei dessa coisa do domínio próprio, é isso. Às vezes, a gente está ali presa por causa disso, achando que a gente vai beneficiar o outro. Sim. Porque se a pessoa faz e eu sou boazinha, aí a pessoa não vai mudar, vai continuar fazendo, não tá nem aí. E aí você fica lá na mentira, né? Não é sobre o outro. Antes de qualquer coisa, é sobre você. Perfeito. É sobre o seu coração estar num isso. lugar de paz e dali ele não sai, apesar das circunstâncias. A gente não tem a possibilidade de impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça. Mas Chegou, de fazer pousou. ninho, né? Mas de fazer ninho, a gente tem, né? A Eu gente sempre tem. falo isso. Eu não Isso. tenho como controlar as circunstâncias ao meu redor. Elas vão acontecer. Mas a maneira que eu reajo a elas é que precisa ser moldada. Exato. Precisa ser diferente. Isso. Dani, muito obrigada por estar aqui. Ai, passou tão rápido, gente. É verdade. Eu só me toco na hora, porque pilha fica aqui. 40 minutos.
1 hora. Aí quando passa de 1 hora já. E eu o nem alerta percebi vermelho. também o tempo 1 hora. passar. Porque é uma Uau. conversa boa, gostosa, Uau. deliciosa. Vai voltar mais vezes, tá? Opa, Já vai ser tá um intimado. prazer. Porque agora eu quero trazer várias mulheres pra gente ficar conversando sobre isso. Vamos, Porque é tão vamos. importante a gente trazer esse despertar, né, de Deus para as nossas vidas, principalmente no mundo de hoje, onde as influências externas, a sociedade, as mídias, conta tanta mentira aos nossos ouvidos, né? Total. E a gente se ajudar, a gente entender, né? Porque a gente às vezes vê a vida do outro e acha que é cor-de-rosa. E a gente sabe, olha, não é, eu também passo por essa Exato. luta. Mas Deus ensinou uma coisa que eu quero Isso, compartilhar. Isso. E a gente dá a mão e vai crescendo juntos. Perfeito. É isso daí. Muito obrigada, Dani. Obrigada, foi um Que prazer. prazer. Voltarei com muito prazer. Olha, Ah. beijo para todas vocês. Deus abençoe. Que vocês possam aí, né, tá experimentando e comprovando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e querendo mais, querendo mais. Amém, amém. Amém. Esse foi mais um episódio do Pode Posicionar e fiquem com o próximo.